Começamos. Aguardar um pouquinho, que eu faço essa live aqui no Instagram e no Facebook. Pronto, agora o Facebook também entrou. Enquanto eles vão avisando o pessoal, já vou colocar aqui o título da live. Quando o medo se torna um problema. Quero que vocês me sinalizem se tá tudo direitinho, né? Se o som tá bom. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho de ambos. Porque eu não sou uma pessoa que sabe falar alto. Então, às vezes, pode ficar um pouco baixo, vocês me avisem, por favor. E qualquer coisa também, né, se der algum probleminha na transmissão, vocês me falem. Que a princípio a internet tá boa, né, mas nunca se sabe. Então, para quem for assistir esse vídeo depois, né, e para quem for entrando que não me conhece, quem estiver aqui que não me conhece, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga, atualmente morando em Governador Celso Ramos e trabalhando mais voltada para o nicho infantil, né, para o atendimento de crianças e adolescentes e orientação de pais. Por uma questão, né, de saber, né, depois de quase 11 anos atendendo e de 5 anos de faculdade, né, eu comecei a compreender e ter um desconforto, né, com relação aos problemas dos adultos que estavam muitas vezes lá na infância deles, né, de questões mal resolvidas, ou às vezes mesmo mal compreendidas, né, de relacionamentos difíceis com seus familiares. Então, por isso eu decidi ajudar famílias, né, trabalhar com famílias, com crianças, com adolescentes e suas famílias. E hoje, por que eu decidi falar novamente, né? Eu já falei sobre medo, mas decidi voltar aqui para falar sobre medo. Porque se tem percebido agora, né, com o retorno das atividades, agora que nós adultos estamos compreendendo que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que nós podemos voltar a uma vida normal, né, dentro de de muitas questões, nós adultos estamos compreendendo isso, que a vida pode voltar, mas as crianças e os adolescentes não estão. Se tem visto que as crianças e os adolescentes estão com muita dificuldade de sociabilizar, de voltar para o social, de voltar a conviver, de querer, né, a aula presencial. Tem muitos que estão loucos, né, que estavam com muita saudade. Mas crianças e adolescentes que já tinham alguma dificuldade, estão com essas dificuldades muito aumentadas. E muito derivado do medo. O medo do que pode acontecer, o medo de pegar algo, o medo de trazer para suas famílias, o medo de se relacionar, de não saber o que fazer. Principalmente na adolescência, isso é algo muito forte, né? De ser rejeitado pelos demais. E se ficou muito tempo em casa sozinho, com os pais, com os familiares próximos, então esse medo estava escondido, né? Estava quietinho. E agora ele vem com força total por conta de ter ficado muito tempo sem fazer isso, sem se colocar nessas situações de conviver com os outros, de conhecer pessoas, né, até de fazer atividades diferentes, né, porque mesmo que as aulas estivessem acontecendo, eram em casa, era com a ajuda dos pais, né, a maioria dos adolescentes relata que não perguntava aos professores, que procurava no Google, que procurava em outras fontes, então não precisava nem se expor a perguntar algo para o professor, né, muito menos aos colegas. Então, se ficou muito tempo, né? Alguns que estão chegando, que eu tenho visto,
se ficou quase um ano, né, em casa. E depois disso, aqui em Governador já se voltou, mas procuras de outros lugares, como por exemplo Curitiba, né, ainda de vez em quando as escolas fecham, né, fecharam até pouco tempo atrás. Então, ainda alguns estados tiveram mais ainda fechamentos, né, tiveram mais isolamento social. E por conta também disso, as crianças e os adolescentes estão apresentando muitos medos. Medos difusos, né? Medos de muitas coisas. Mas algo que eu queria trazer aqui, né? É o que você acha do medo. O que cada um de vocês que estão me assistindo aqui, né? O que você acha do medo? Se quiser, fica à vontade, compartilha aqui comigo, né? Como o medo é para você? Como você lida com o medo? O medo é uma coisa boa? O medo é uma coisa ruim? Você se esquiva do medo ou você enfrenta o medo? Como o medo é para você, adulto? E eu faço essa pergunta porque muitas vezes, né, quando eu atendo crianças e adolescentes, eu sempre atendo os pais, né? Sempre converso, faço um primeiro atendimento com os pais. E eu percebo que muitos pais também passaram por esse medo muito intenso no início da pandemia. E depois foram avaliando, né? E foram conseguindo compreender e voltar a uma normalidade. Mas as crianças e os adolescentes não têm esse amadurecimento, né? Para compreenderem sozinhos tudo o que a gente tem vivido até hoje, né? Que nós ainda estamos vivendo. Então, muitas crianças e adolescentes não fizeram essa elaboração mesmo do medo e continuam com medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer, aqueles medos que nós tínhamos lá no início da pandemia. Então, por isso que é muito importante a gente, né, enquanto pais, enquanto pessoas que cuidam de crianças, né, pensar como que é o medo para você. Como você lida com os seus medos? Porque eu vejo muitos adultos com medo e com dificuldade de lidar com o medo. Então, é muito importante a gente sempre primeiro pensar sobre a gente, sobre como a gente lida com o medo. Como que é o medo para você? Você se esquiva do medo ou você enfrenta o medo? Você acha o medo uma emoção importante ou você acha que ela não deveria existir? Porque a partir disso, a partir do que nós pensamos, que nós poderemos ajudar as crianças. Sim, não tem como a gente ensinar algo que a gente não concorda. Não tem como. Para a gente ensinar, a gente precisa lidar de alguma maneira com o medo, né? E muitas vezes os adultos também se esquivam do medo. Só que os medos são diferentes. O medo da infância é um, o medo da adolescência é outro, e o medo da vida adulta é outro. Assim como o medo da vida dos idosos, por exemplo, são outros também. Cada fase da nossa vida vai tendo um medo específico, eu não diria, né? Mas vai ter um tipo de medo. Na infância a gente encontra, né? Encontra o medo de perder os pais. Ali na idade quando a criança começa a pensar e compreender sobre o que é o morrer, ela começa a ter medo sobre os pais morrerem, né? Então vai existindo alguns medos. Como para a criança o real e o imaginário é muito confuso, ela não consegue separar bem o que é real e o que é imaginário, ela tem muitos medos de monstros, de fantasias. Então tem muitas crianças que não gostam de fantasias, não gostam de ir a festas que as pessoas estejam fantasiadas, né? E a gente muitas vezes pensa que isso é um medo bobo, que é bobagem, e diz isso para a criança. Só que quando são os nossos medos, a gente não diz que é bobagem. Quando a gente, por exemplo, tem medo de ser colocado na rua, tem medo que o país quebre e que a gente não tenha emprego, que não tenha como sustentar nossas famílias.
Isso são medos de adultos e ninguém diz que é bobagem, não é verdade? Nenhum adulto diz para o outro, ai que bobagem, nada a ver esse teu medo, né? E nós dizemos isso para as crianças. Só que para a criança, o medo do fantasma é tão real quanto o medo que a gente tem de perder emprego, de ficar sem dinheiro no final do mês, né? E outros medos, né? Medo de adoecer. Agora me fugiram, né? Eu tô mais focada nos medos da infância para trazer para vocês. Se vocês quiserem me falar alguns medos de adulto aí para me ajudar. Mas a gente não fica dizendo, né? Na adolescência, né, se vê bastante isso, né? O adolescente, ele tem muito medo, ele entra em pânico quando vai acabar um namoro, por exemplo. É o primeiro namoro. E nós adultos sabemos que pode acontecer, que acontece, que aquele primeiro namoro muitas vezes ainda é mais infantil, né? Então a gente, bobagem, daqui a pouco tá com outro, né? A gente não vai sair, a gente não dá validade para esse medo, né? A gente desvaloriza o medo quando é na infância e na adolescência. O medo de, por exemplo, né, ninguém gostar. O adolescente tem muito medo que quando ele falar alguém não vai gostar, vai julgá-lo, né? Porque é um medo específico da fase que está vivendo. O adolescente ainda está vivendo muito essa fase da construção da autoestima. Então, o que o outro pensa é muito importante. Tem um peso tão grande quanto perder o emprego. Tem um peso muito grande como os nossos medos de adulto têm para nós. E os da infância é a mesma coisa, quando uma criança acorda, por exemplo, e teve um pesadelo. Aquele pesadelo foi tão real quanto o que ela vive acordada. Porque a fantasia e a imaginação ainda estão muito grudadas, ainda é muito difícil de saber o que é imaginação e o que é real. Por isso que a gente sempre conversa com a criança sobre o que é real, o que não é. A criança vai tendo as fases de confundir, né? A realidade da ficção. Então, às vezes, ela inventa coisas, né? Ela vai passando por essas fases, que é o amadurecimento do cérebro dela. Então, esse medo é real, assim como os nossos medos são reais. E é muito importante a gente validar isso. Então, quando uma criança vem falar dos seus medos pra gente, é muito importante a gente lembrar disso. Que aquele medo para ela, uma criança ou um adolescente, é real. É tão real quanto os nossos medos. E como nós gostaríamos de termos sido lá na infância acolhidos e também agora, né, como adultos. A gente não gosta de quando a gente conta um dos nossos medos para alguém que o outro desvalorize, né? Diga que é bobagem, que é frescura, que isso não existe. A gente costuma dizer isso para as crianças, né? Só que isso, acolher, que é o que eu sempre falo aqui, né? Acolher o que a criança está sentindo, o que ela está trazendo, acolher o medo, dizer que entende, que quer, né, quer que ela conte mais sobre isso, que realmente deve ter sido muito assustador, né? Quando foi um pesadelo, algo assim. Acolher é diferente de fazer a criança se esquivar. Então, quando uma criança diz, né, que tem medo de algo, tem medo de elevador, tem medo de palhaço, aí nunca mais, né, eu tiro todos os brinquedos de palhaço. Porque o elevador, aqui pelo menos, é algo difícil de fazer a criança encarar, né? E também não é algo que ela vai precisar, então... Mas, ela tem medo de algo que tem em casa, né? E aí eu vou lá e tiro. Eu tiro o motivo do medo, né? Ela está com medo de palhaço. E tem alguns palhaços que realmente são assustadores, né? Mas eu tiro todos os palhaços e não deixo mais ela ir em festa que tenha palhaço. Eu já atendi pessoas, pais, que tomam essa decisão. E por quê? Por que será que quando a criança está com medo, está sofrendo, a gente toma a decisão de tirar ela daquilo? Provavelmente é por conta do que eu falei no início.
como você lida com os seus medos. Você também deve se esquivar, você também deve fugir dos seus medos, ao invés de encará-los. Porque encarar é difícil, né? Encarar requer a elaboração de várias estratégias, né? De várias dificuldades, porque normalmente o medo nos diz algo que está faltando, né? Algo que precisa ser olhado. E é muitas vezes mais fácil a gente fugir disso, se esquivar disso, do que encarar. Então, o que eu percebo é que muitos dos pais que se esquivam, que fazem com que a criança não deixam a criança viver aquilo, querem muito tirar a criança do sofrimento, né? Dessa maneira de evitar, são pessoas que lidam assim com as suas dificuldades. Quando tem medo de algo também, procura sempre evitar, só encara em última, assim, quando não dá mais, aí sim encara. Então, você está ensinando o seu filho porque essa é a sua maneira de lidar. E a gente ensina através do que nós sabemos. Só que temos que lembrar, né, que os filhos são uma excelente oportunidade de revisar isso. Se essa foi a maneira que você aprendeu e você percebe que não está lhe ajudando, vamos mudar isso. Mudar isso, inclusive, para você ensinar para o seu filho de uma maneira diferente. Você ensinar o seu filho a encarar. Porque eu ainda vejo essa confusão, né? Meu filho não é corajoso. Ele é muito medroso. A gente confunde um pouco a coragem de ser corajoso com não ter medo. Isso é algo que eu gosto muito de falar, porque o corajoso não é aquele que não tem medo. É quem decide encarar o medo. Quem decide, mesmo que com muita dificuldade, mesmo que com muito medo, querendo sair correndo, né, tendo todas as reações fisiológicas do medo, decide encarar. Reações fisiológicas por quê? Porque nós nascemos com as emoções, né? Isso é algo que eu falo aqui bastante, alguém já deve estar meio cheio disso, né? Mas todas as emoções, elas são naturais. Principalmente as emoções básicas, né, do filme Divertidamente, a gente nasce com elas. Aquele filme é excelente para a gente entender. Nós nascemos com as emoções e cada uma das emoções tem feições, né? Elas mudam o nosso rosto para que a gente possa reconhecer tanto em nós quanto no outro. Elas têm reações fisiológicas. O medo, por exemplo. A reação fisiológica do medo é aumentar o batimento cardíaco, o frio na barriga, algumas pessoas relatam tontura, mãos suando, pés suando, boca seca, né? Várias reações que estão relacionadas ao medo por conta da função do medo. Todas as emoções têm uma função. O medo, a função do medo é nos proteger. E para isso, ele prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir, para nos manter vivos. Ou a gente luta ou a gente foge. São as duas reações do medo. Então, é uma reação automática nós querermos fugir. Nós queremos sair daquilo. Só que isso serve para situações de proteção. Para situações como medo do escuro, medo de chuva, medo de trovão, medo de fantasmas, medo de ficar longe do pai e da mãe, medo de ser abandonado. Esses medos todos que aparecem com frequência na infância e aí na adolescência. Medo de exposição, medo de ser ridicularizado, né? E medo de ser abandonado também, só que aí mais pelos pares do que pelos pais, né? De ser abandonado pelos amigos, ser abandonado por namorado. Esses medos, eles não estão ameaçando a nossa sobrevivência. Eles são medos mais imaginários, são medos mais sociais também.
mas os da adolescência, né? E o medo do abandono dos pais também, né? Tem muita relação com o vínculo com os pais. Esses medos, eles precisam que a gente lute, eles precisam ser enfrentados, porque eles vão desenvolver as nossas estratégias para lidar com isso lá na nossa fase adulta. É a questão da educação emocional que eu tanto falo aqui, né? Todos esses medos, eles nos preparam para medos maiores. Tanto que os medos começam e vão se agravando, né? Não bem no sentido de agravar, mas vão modificando, né? Os nossos medos. Eles vão se modificando conforme a gente vai crescendo. Quando nós somos mais novos, a gente não tem tantos medos relacionados ao morrer, porque é só a partir dos 8 anos que a criança pensa sobre realmente ela morrer. Antes disso, não. Então tem a ver com o nosso desenvolvimento interno, mas como encarar o medo tem a ver com como os pais fazem isso, porque a gente ensina através do modelo, e tem também a ver com como a criança vai ser ensinada. Então, como ensinar uma criança e a nós mesmos a encarar o medo? Através primeiro do acolhimento, de dizer para ela que se a gente sente medo mesmo, sempre esse é o primeiro, sempre. Eu sei que pais querem sempre fazer a primeira parte, o ensinar, né? Porque se cobram muito, né? Que os pais são aqueles que ensinam, e são, mas primeiro a gente acolhe. Por quê? Porque quando você acolhe o que a criança está sentindo, primeiro você se vincula. A criança vai estar mais disposta a te ouvir, depois que você mostrar para ela que você entende. Muitas vezes até dizer, se você também tem medo disso, porque muitas vezes eu recebo pessoas que têm medos iguais, por exemplo, medo de ficar doente. A criança está com isso muito sério, a ponto de não querer ir no médico, de começar a evitar várias coisas importantes, né? De não querer tomar vacina, de não querer, né, fazer exames, né? Então, querer evitar várias coisas que precisa em alguns momentos. E aí, quando eu converso com as mães, elas também têm esse medo. Tem muito medo de injeção, de tirar sangue, né? Então, isso também é um medo seu. Você pode muito bem dizer para a criança, a mamãe também tem medo disso. A mamãe também fica assustada, aí você diz, né, fico com dor na barriga. Diz o que você está sentindo para a criança. Isso é excelente, porque dá a sensação para a criança de que não é só ela, não é bobagem. Os outros também sentem medo. Isso é fundamental para todos nós. Quando a gente está também com medo, com ansiedade muito, muito alta, é muito bom saber que outras pessoas também sentem isso, né? Então, primeiro você acolhe, você diz para a criança que deve ter sido assustador mesmo, em caso de pesadelos, né? Por mais que você pense, nossa, mas era só um monstro, né? Mas para a criança foi assustador. Muitas vezes ela tá tremendo, ela ainda tá com medo, né? Então, nossa, deve ter sido muito assustador mesmo. Me fala mais sobre isso. Isso que dá a falar sem parar aqui, né? E com uma luz no meu rosto, vai me dando um calor. Aí pedi para a criança falar mais, até para que você entenda, porque é algo que eu tenho presenciado muito, é que por conta das crianças estarem demais nas telas, vendo filme, vendo jogos, né? Elas têm sonhado com muitas coisas que são de filmes, de jogos, de coisas que elas assistiram. E que às vezes para nós adultos, não tinha problema nenhum aquele programa. Mas se fez a criança ter pesadelos, é sinal que para ela não é um programa bom.
Então você, como pai, como mãe, já pode evitar esse problema. Orientar a criança, né? Vamos olhar outra coisa, vamos olhar juntos, né? Para dar uma monitorada no que ela está assistindo. Então fazer a criança falar, até porque falando ela vai saber se expressar. Ela já vai desenvolver algo que é muito importante, que é a independência. Eu vou falar um pouquinho mais aí na frente. Então, primeiro você acolhe, pede para a criança falar, explicar. Depois, você, né, se for medo de monstro, filho, você explica que não é um medo. É um medo que tá só na sua cabeça, tava lá no pesadelo, né? Ele mora lá no pesadelo. Ah, foi porque você viu isso na TV e ficou muito assustado. Então você explica. Se for medo de dormir no escuro, né? Vocês olham o que é que tá dando medo. E aí criem estratégias. Criem. Por que criar e não dar para a criança? Porque a gente deve sempre estimular a criança a pensar também sobre o que ela pode fazer. Desculpa. O que ela pode fazer. Isso ajuda nessa independência e ajuda a fortalecer a criança. Ajuda ela a entender que ela sabe o que fazer. Para ela não se sentir totalmente sozinha, não se sentir à mercê do medo. Que ela pode também, né? Pensar estratégias. Desculpa. E essa independência é muito importante, porque a criança vai ter medos em outros locais, né? A gente vê as histórias na escola. A gente vê as histórias na escola, né? Da Momo, da loira do banheiro. Então, quando a gente ensina a criança a pensar sobre estratégias para lidar com o medo, quando ela estiver nessas situações que ela não vai estar com o pai, não vai estar com a mãe, ela também vai ter essa capacidade, essa autonomia de pensar o que é que eu posso fazer. Por isso que crianças que têm medo de se perder, de coisas assim, a gente deve ensinar o que é que ela faz. Se você tá com medo do escuro, você pode ligar a luz. Se você se perder, o que é que você faz? Ah, você procura alguém com farda, ou entra em algum estabelecimento, né? Pede ajuda para as pessoas. A gente deve ensinar as crianças o que fazer, porque isso dá a ela essa capacidade de lidar sozinha. Não que a gente vai deixar a criança sozinha, ela não vai ficar sozinha, mas ela vai saber, ela vai ter essa capacidade interna de não, se alguma coisa acontecer, eu sei o que fazer. E essa segurança diminui o medo drasticamente, porque o medo ele vem muito da insegurança, da ansiedade. A ansiedade vem desse medo de não saber o que fazer. Então a gente vai ensinando a criança estratégias do que fazer. Vai ajudando ela a pensar sobre essas estratégias, né? Para medos, cada um com o seu medo.
Medo mesmo de monstros, medos, né? A gente pode até, lá no pesadelo mesmo, né, dizer para a criança, dentro lá do pesadelo, o que você poderia fazer para acabar com o monstro, né? Porque como eu falei no início, a fantasia é muito real para a criança. Então é importante que até dentro da fantasia a gente ajude a criança a pensar no que ela pode fazer. O que ela pode fazer para encarar o medo e não fugir dele. A gente tem que dar essa capacidade para a criança de que ela pode enfrentar os medos, de que ela é forte, ela é capaz. Por mais que a gente ache que eles são tão pequenos, né? Que às vezes a gente pense, não, ele não é capaz disso. Conforme a gente vai ensinando, eles vão se tornando capazes. Eles têm uma capacidade enorme de aprender. Só que eles aprendem através do exemplo. Então, por isso, como você lida com os seus medos. E através dessas estratégias que a gente vai elaborando junto com eles. Porque aí, se a gente dá pronto, a criança vai saber essas que a gente ensinou. Mas se a gente ajuda ela a pensar e a construir essas estratégias, quando ela estiver em alguma situação que ela não sabe o que fazer, que você ainda não ensinou, ela já vai pensar, mas eu posso desenvolver estratégias para lidar com isso. E isso é o que mais de melhor nós podemos fazer pela criança, né? Por mais que muitas vezes a gente queira protegê-la, a melhor maneira de proteger uma criança é ensinar ela a se proteger. Mesmo que seja no mundo da fantasia, no mundo dos monstros, das bruxas, desses medos mais imaginários. Porque o medo, ele é muito real. Assim como os nossos medos também. E quando a gente conta para alguém, a gente quer acolhimento, a gente quer maneiras de enfrentá-lo, né? E não maneiras de fugir do medo. Então, por mais que a minha tosse não tenha ajudado, eu acho que era mais ou menos isso. E eu acho isso muito importante, que os filhos, eles são uma oportunidade para os pais melhorarem. Porque se você percebe que o seu filho está tendo os mesmos medos que você, isso não é genético, isso é ensinado. Você, mesmo que sem querer, está ensinando isso. Está ensinando a se esquivar, está ensinando naquelas situações que acontece algo, né? Que nem a questão da chuva, da trovoada, né? É algo que muitas pessoas se desesperam, saem pela casa correndo. Os meus pacientes adultos contam isso, né? Que a família saía correndo pela casa e desligava tudo. Então as crianças acreditam que elas estão em perigo. E aí acabam tendo medo da chuva. Então é importante você trabalhar essas questões em você. Bom, por hoje era isso. Desculpem pela tosse, mas eu agradeço muito a presença de todos e espero ter contribuído. E qualquer dúvida me mandem que eu respondo. Até a próxima. Beijo!